Já sentiu uma forte atração por algo e depois descartou como mera intuição? Já teve um arrepio no meio de uma conversa, um aperto no peito diante de uma escolha, uma lágrima inesperada quando ouviu determinada música? E mesmo assim, seguiu como se nada tivesse acontecido? Pois é, talvez sem saber, você tenha acabado de ignorar a sua alma. A alma fala, não com palavras, mas com sensações, com vibrações, com imagens, sonhos, arrepios, saudades e silêncios. E se tem algo que eu aprendi na minha própria jornada, é que quanto mais ignoramos os seus sussurros, mais alto ela precisa gritar depois. Quando eu comecei a perceber que meus pressentimentos não eram meros pensamentos aleatórios, tudo mudou. Eles eram sinais, chamados, convites, pequenos mapas vibrando dentro de mim. E nesse vídeo, eu quero compartilhar contigo essa chave. A chave para aprender a ouvir, entender e traduzir a linguagem da sua alma. Porque sim, existe uma linguagem, e ela é sutil, delicada, mas profundamente verdadeira. A alma fala o tempo todo, mas nem sempre sabemos escutar. Por quê? Porque fomos ensinadas a pensar demais, a racionalizar tudo, a buscar explicação lógica para cada sensação. Fomos treinadas para confiar mais no mundo externo do que no nosso sentir. Crescemos em um sistema que valoriza o barulho, a produtividade, a certeza. E nesse excesso de pensamento, perdemos a escuta. A alma não fala alto, ela sussurra. E quando a mente está gritando, não há como escutar. Além disso, há distrações por todos os lados. Redes sociais, obrigações, expectativas alheias. Quantas vezes você já sentiu algo lá no fundo, mas ignorou porque precisava cumprir alguma demanda? Quantas vezes você sentiu que estava no lugar errado, mas ficou porque parecia o certo para os outros? É nesse ponto que começamos a nos desconectar, que a alma começa a ficar para trás. Não porque ela vai embora, mas porque a deixamos em silêncio. E o silêncio da alma, com o tempo, vira vazio. Outro motivo que nos afasta da linguagem da alma é o medo. Medo do desconhecido. Medo de mudar. Medo de sentir demais. Porque ouvir a alma pode significar tomar decisões difíceis, encerrar ciclos, assumir desejos antigos, deixar de agradar, encarar verdades. E muitas vezes, a gente resiste, prefere continuar no seguro, mesmo que esteja nos destruindo. Mas deixa eu te contar uma coisa. A alma não desiste de você. Ela espera, com paciência, com firmeza. E mesmo quando você se afasta, ela continua criando formas de te chamar de volta. Você pode sentir isso agora mesmo, em um desconforto sutil, em uma inquietação sem motivo, em uma sensação de estar funcionando, mas não viva. Isso é a alma te chamando, pedindo para ser ouvida. E como então aprender a escutar a linguagem da alma? Primeiro, é preciso silenciar, não o mundo, mas a mente, criar pausas, espaços internos, aquietar-se o suficiente para que o sutil possa emergir. A alma não invade, ela convida, e esse convite é sentido no corpo. Uma intuição que não se explica, mas se impõe com doçura, um arrepio, uma lágrima, um sonho que se repete, uma sincronicidade que insiste, um pensamento que volta, uma música que atravessa. É assim que ela fala. Ela não grita, mas marca, presenteia. E quando você começa a prestar atenção, percebe os padrões, percebe que é uma forma da alma se comunicar com você e que essa forma é única, porque cada alma tem seu dialeto próprio. O desafio é diferenciar a alma do ego. A alma te expande, o ego te aperta. A alma acolhe, o ego julga. A alma confia, o ego teme. Quando você sente um chamado e vem junto um suspiro de alívio, uma leveza mesmo diante do medo, é alma. Quando um pensamento te prende em comparações, cobranças e necessidade de validação, é ego. Ouvir a alma
é um ato de coragem, porque ela vai te levar para onde faz sentido, não para onde parece seguro. E para começar essa escuta, comece pelo corpo. O corpo é o templo da alma. Ele guarda a sabedoria. Ele sabe. Quando algo é verdadeiro, o corpo relaxa. Quando não é, ele trava. Aprenda a escutar seus próprios sinais. Depois, escreva. Escreva sem pensar. Deixe que a alma fale pelas mãos. Não corrija, não edite. Apenas escreva. Você vai se surpreender com o que surge. Às vezes é uma frase. Às vezes, uma pergunta. Outras, uma resposta que você não imaginava. Escrever é traduzir a alma em palavras. Outra forma é observar os sonhos. Eles são recados simbólicos da alma. Não tente entendê-los com lógica. Sinta. Pergunte-se: que sensação esse sonho deixou em mim? Que imagem ficou? Que parte de mim ele tocou? E as sincronicidades? Quando algo se repete, quando sinais aparecem de forma recorrente, não chame de coincidência. Pergunte-se: o que isso está tentando me mostrar? A alma fala em símbolos, em arquétipos, em movimentos do acaso que não são acaso nenhum. Mas nada disso adianta se você não agir, porque ouvir a alma também exige ação. Não basta sentir, é preciso mover, tomar decisões, dizer sim para aquilo que pulsa, dizer não para o que não nutre e, principalmente, sustentar suas escolhas com presença, porque a alma não quer perfeição, ela quer verdade, e a sua verdade pode doer, mas cura. A alma quer que você se lembre de quem é e viver a partir dessa lembrança, mesmo que isso signifique sair da rota, começar de novo, recomeçar de dentro. E sabe o que acontece quando você começa a viver alinhada com a alma? A vida muda, o tempo muda, o corpo muda. Você começa a sentir um novo tipo de cansaço, aquele bom de quem está vivendo com sentido, e uma nova leveza, aquela de quem não precisa mais se provar. Tudo começa a se encaixar, não porque ficou fácil, mas porque ficou verdadeiro. Você passa a se reconhecer em cada gesto, em cada escolha, em cada silêncio. Você passa a pertencer, e essa sensação não tem preço. A alma não quer que você seja perfeita, ela quer que você seja inteira. E a inteireza só chega quando você se permite ser, quando você para de se moldar para caber e começa a se expandir para existir. Isso é viver alinhada, isso é traduzir a alma em passos, e cada passo te leva mais para perto de si. Então hoje, pare, respire, pergunte-se: o que minha alma está tentando me dizer agora? Pode ser algo pequeno, pode ser algo imenso, pode ser só um sussurro, mas escute, e quando escutar, acredite, porque a alma nunca mente, ela apenas espera. Espera o dia em que você deixará de viver no automático e começará a viver em presença. Presença com você, com seus sonhos, com seu sentir e com a missão que só você pode cumprir. Porque a alma é o fio de ouro que liga tudo, o invisível que dá sentido ao visível, a origem de tudo o que é real. E se você está aqui, ouvindo isso, talvez seja o momento de voltar. Voltar para a sua escuta, voltar para a sua essência, voltar para o lar silencioso onde sua verdade repousa. Você não está perdida, você está sendo chamada, e eu estou aqui para te lembrar. A alma fala, e agora é a sua vez de escutar.